sou cardiologista, sou nutrólogo, tenho 149 trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas, trabalhei em Harvard, trabalhei na Baylor College of Medicine em Houston, fui 11 anos professor de medicina na Thomas Jefferson em Filadélfia, fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos e fui vice-presidente da Novartis nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de lecionar medicina em 22 países como professor convidado, escrevi 35 livros de motivacional, e hoje eu estou passando da área motivacional, voltando para a medicina, dando aula para médicos. Eu estou interessado nessa área de anti-envelhecimento há muito tempo, eu pratico isso em mim mesmo, na minha mulher, na minha família, há mais de 12 anos, e eu vou mostrar para vocês que isso é uma nova medicina, que uma vez que você entra em contato com ela, você nunca mais esquece, não é só ser bonito de fora para dentro, mas também de dentro para fora, é você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Engraçado, 60% do seu corpo é água, e eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Na verdade, ele acha que isso não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Alex Carrel ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, porque ele ganhou uma verba do Rockefeller Institute, depois dele ganhar o Prêmio Nobel, para fazer pesquisa médica. E ele colocou um coração de embrião de galinha, tirou o coração de um embrião de galinha e colocou para funcionar, e o coração bateu por 27 anos seguidos. Você já teve uma galinha que viveu 27 anos? Não. Mas como é que o coração bateu 27 anos? Porque todo dia eles iam lá e trocavam o líquido que alimentava o coração. E ele provou para o mundo que quem determina a idade celular é o meio ambiente onde ela se encontra. Então, se a minha célula está dentro de uma água suja, que nós chamamos de terreno biológico em medicina, se o terreno biológico não ajuda, não adianta ficar dando remédio para a célula. Eu primeiro tenho que detoxicar o meu organismo. Eu tenho que tirar essa água suja. Então, como é que eu vou ter uma criação de peixe numa água dessa? Você acha que peixe vai sobreviver aqui? Não. Como é que eu vou querer ter uma célula saudável num sangue doente? Não tem jeito. A água, ela pode se juntar em moléculas de 6, H2O, 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 e fazer uma coisa que chama hexágono. É a água hexagonal. Essa é a melhor água que tem. Só que ela não é feita só na natureza. É difícil você pegar na natureza. Você diz assim, mas ela é pura. Isso é um platô, querido. Isso é o mínimo. É o mínimo que a água seja pura. É condição sine qua non, é pureza. Mas eu posso pôr aqui 15 águas. Todas são puras. Um eu vou falar para você beber, a outra eu vou falar para você não beber. E eu vou te dizer isso, que você não sei que você não vai acreditar. Tem água que desidrata. Como é que é possível? Se ela tiver uma tensão superficial muito alta, ela puxa por osmose, ela desidrata. Tem água que você bebe e te desidrata. O que é importante numa água? Primeiro é o pH. Criança é alcalina. Idoso é ácido. À medida que você envelhece, você vai se acidificando. Você quer rejuvenescer? Você tem que alcalinizar. Câncer ocorre em ambiente ácido. Se o seu organismo é alcalino, câncer não consegue crescer num ambiente alcalino. Para o câncer desenvolver, precisa de acidez. O pH do sangue é 7,35 a 7,45. Esse é o pH sanguíneo. Agora eu quero que você pegue a sua garrafa de água que você toma na sua casa e vai lá e olha no rótulo e vê qual o pH dela. A maioria é menos de 6. Então quando eu tomo uma água que tem um pH abaixo do meu pH sanguíneo, eu vou ter que pôr o meu corpo para trabalhar só para equilibrar o pH. Pra você ter uma ideia, um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos.
Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também puderam, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. O pH é escala logarítmica. Eu vou explicar para você o que é escala logarítmica. Vou te explicar o que é. Um pH de 2,5 para um pH de 3,5 são 10 vezes. Para um pH de 4,5 são 100 vezes. Para um pH de 5,5 são 1000 vezes. Para um pH de 6,5 são 10.000 vezes. Para um pH de 7,5 são 100.000 vezes. Quando eu tomo um copo de refrigerante, eu estou baixando a minha imunidade em 100.000 vezes. Porque a escala é logarítmica. Sabe lá o que é isso? Eu preciso tomar 32 copos de 7,5 para trazer esse 2,5 lá para cima. Começa a usar água com pH 10 para você ver como é que a sua saúde muda. Nos primeiros dias você vai passar mal. Você vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque você vai ter uma detoxicação. Você vai ter uma chamada reação de Hersheimer. Você vai ter um healing crisis. Você vai ter primeiro uma crise de cura, que vai começar a detoxicar o seu corpo. Então a água de Birá, que o grupo da Sumier trabalha com ela, pode falar para vocês qual o benefício que tem. Mas ela não é a melhor que tem no mundo, não. Porque a água de Birá, ela resolve esse problema aqui, ó, que é do pH. Mas isso não é suficiente. Existe um outro problema. A água pode ser oxidante ou antioxidante. Você mede o ORP da água. Eu tenho aparelho para medir tudo isso em casa. Eu trouxe tudo dos Estados Unidos. Então, eu meço o ORP da água. Esse negócio que a água é boa, a água é ruim, você me entrega a água, que em 10 minutos eu te falo se ela é boa ou ruim. Isso é uma conversa fiada. Isso é a melhor água do mundo, eu vou lá e meço uma porcaria. Não vale nada. E tem propaganda que a segunda é melhor, sempre é a segunda, nunca é a primeira. A segunda é melhor do mundo. Entendeu? Porque aí não precisa provar. A primeira tem que provar, né? A segunda é melhor do mundo, não precisa provar. Tudo porcaria. Essas que fazem... As mais caras são as piores. Meus amigos, se você tem um filtro de osmose reversa, joga ele fora. Joga ele fora hoje à noite. Você não sabe o que é o prejuízo para a sua saúde. Água de osmose reversa é água morta. Não deveria de beber. É feito por farmacêutico fazer diluição na farmácia. A água de osmose reversa tira todos os minerais. É como se fosse uma água destilada. Ela perde a condutibilidade, ela não conduz mais. Uma das funções da água no corpo é conduzir estímulo. Quando você bebe uma água de osmose reversa, eu não posso falar aqui, senão eu vou preso. Mas tem marcas famosas no Brasil e no mundo de águas que são de osmose reversa, que estão prejudicando a sociedade. São venenos vendidos. Aí você vai dizer assim, mas peraí, Tolei, como é que na Arábia Saudita, onde não tem água, eles pegam a água do mar, fazem osmose reversa e dão para o pessoal beber? Ah, querido, na Arábia Saudita eles pegam a água do mar, fazem osmose reversa e enriquece elas com os minerais de novo. Aí sim, tira o sal, põe os minerais todos que deve ter na água e dá para o pessoal beber. Aí é diferente. Mas se eu faço a osmose reversa e pego o final do filtro e entrego para alguém beber, meu amigo, isso é veneno. Tem jeito de você ter boa saúde tomando água de osmose reversa. Não adianta, eu não tenho boa saúde se eu estiver tomando uma água que é oxidante e não antioxidante. Então eu meço o ORP da água e determino se ela é oxidante ou se ela é antioxidante. Qual é a condutibilidade da água? Ela tem que conduzir eletricidade. Porque se eu vou levantar minha mão aqui, ó, eu dou o comando lá do cérebro, tem que conduzir esse estímulo pelo corpo. Quem faz isso? A água. Se a minha água é destilada ou é por osmose reversa, eu não tenho condutibilidade. Eu vou fazer esse movimento aqui, eu vou ficar lento.
Você imagina um atleta tomando água errada. Os movimentos, o reflexo diminui. A tensão superficial da água. Tem um lugar, a água vai descendo no corpo, vai descendo. Vai chegar uma hora que ela tem que subir contra a gravidade. Quando ela chega lá no capilar, ela tem que fazer assim, ó. Se ela tem uma tensão alta, ela não sobe no capilar. Então aquela área fica desidratada. Então, quanto menor a tensão superficial, melhor a água. Tem água que tem tensão superficial muito alta. Não funciona. Aqui está a escala, 7,37, 7,47. Olha aqui, gente. Não sou eu que vou falar não, tá? Eu vou deixar correr. pH. Aqui, refrigerantes, etc. Ele agora vai testar o pH de todos eles, olha só. Aqui, onde é que deu o pH? O pH deu 2,5, ó. Isso é um refrigerante. Aí ele vai pingar aqui, ó. Deu 3. Outro refrigerante. Aqui ele pingou, deu 4,5. Aqui ele pingou, aqui. Vamos ver o que vai dar lá. Olha lá. Aqui deu 9,5. Aqui. Então aqui ele tem refrigerante e tem águas. E tem uma água especial, que é a água hexagonal. Ó, isso aqui é um refrigerante, ó. Ó, pela cor, ele sabe que isso aqui é pH 2,5, 3,5. Ó, já melhorou aqui, ó. Ainda está ruim. Ó. This surprises a lot of people when they actually see this reverse osmosis water. You go to the store and you osmose reversa lá. Think that it's really good for you. É horrível. Yet you can see it just doesn't have that much of a pH value. Now this last glass, this is the tap water. Isso aqui é água de torneira, ó. 1000 vezes a água de torneira do que dessas garrafas caras que você compra. Você acha que você está... Vai medir pra você ver. Olha lá. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, mas cuidado para não se iludir, porque às vezes o pH é alto, porque o governo exige que seja alto. Aí eles acrescentam alguma coisa para subir o pH. In fact, a lot of times when you filter this water, you will actually see that the pH values come back to this range once agora olha o que ele vai fazer. Filtered out. So, let's see what happens when we actually take some of our 9.5 water here and we just mix a little bit of it. Aqui ele vai pegar essa água boa e vai pôr nessa aqui, ó. Já melhorou ela, tá vendo lá? Essa água aqui boa vai agora melhorar as outras, ó. Quer ver, ó? Ele vai pingar, quer ver? Vai pôr ali. Olha lá, melhorou. Olha lá, melhorou. Ó, olha só, vai acompanhando, vai acompanhando. Ele vai pegar desse copo aqui para ficar mais fácil e vai começar a derramar nos outros. Quando ele derramou aqui, ó, olha o que aconteceu. Nada. Olha lá, não muda mais. Não muda, não muda. Olha lá, não mudou nada. A acidez é tão grande do refrigerante que aquela água de 9,5 não consegue fazer nada. Ele agora vai pegar uma gotinha de refrigerante e vai jogar do lado de cá. Você vai ver o que acontece. Olha só, um golinho de refrigerante, só um golinho. Olha só no seu sangue que ele faz. Olha lá, olha só um golinho de refrigerante. Olha o estrago que ele fez, ó. Acabou. Um golinho. Olha lá. Eu espero que você saia daqui e decrete que na sua casa, a partir de hoje, não entra mais refrigerante para sua família e para seus filhos. Porque depois disso, se você estiver fazendo, você está declarando que você não gosta deles. Tá bom? É simples assim. Olha, o assunto é muito sério e muito importante. E a gente teve o cuidado de trazer aqui uma pessoa incrível e que é uma autoridade para falar sobre saúde e sobre alimentação. Dr. Laí Ribeiro, ele é autor de 36 livros, sendo que 16 se tornaram best-seller, 26 foram traduzidos para outros idiomas e disponíveis em mais de 40 países. Ele teve 149
trabalhos científicos publicados em revistas médicas americanas indexadas. Ele realmente é o médico. E tem uma frase do Dr. Laí Ribeiro, que está até aqui num dos DVDs, que eu adoro. É assim, ó. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Eu, Cláudia, não quero que você cuide da sua doença, eu quero que você cuide da sua saúde. E quero, inclusive, reforçar, hein? Concurso Cultural, mande a sua frase. O que é que existe de importante na tua vida que faz com que você cuide da sua saúde? As melhores frases faturam um DVD. São 3. Mude sua alimentação, mude de vida. O mito do leite e envelhecer sem ficar velho. E o Dr. Laí Ribeiro já está me esperando aqui com os piores alimentos para nossa saúde. Isso tudo aqui é veneno, é isso? Oi, querido, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo, Dr. Laí Ribeiro. Obrigado a você. É um prazer muito grande. A minha missão de vida é transformar as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. E agora eu dedico a ensinar médicos a envelhecer sem ficar velho. E é possível? Claro que é. Eu brinquei e falei, isso tudo aqui é veneno, mas eu já vi que eu acho que veneno daqui pra cá, né? Isso, é aqui verdade. é coisa boa. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia assim: deixe que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. E 2.500 anos depois, a gente continua não seguindo as orientações, porque infelizmente nós alimentamos muito erradamente. E vamos aprender agora a se alimentar melhor e vamos colocar em prática. O que é ruim? Já está aqui na minha frente. Conta. Pois é, aqui, o pior de tudo está aqui, são os refrigerantes, né? É ruim mesmo? É ruim mesmo. Não posso brincar com isso? Não, você não, acho que nem final de semana. Ah, na minha casa eu só deixo entrar no final de semana. Se você gosta da sua família, eu acho que nem final de semana é possível. O pH de um refrigerante chega a 2,5. O pH do sangue é 7,45. O pH é logarítmico. 2,5 para 3,5, 10, 3,5 para 4,5, 100, 4,5 para 5,5, 1.000, 10.000, 100.000. A concentração de hidrogênio iônica é de 100.000 vezes. Traduzindo isso para o público. Quando você toma um copo de refrigerante, você tem que tomar 32 copos de água da boa só para correr atrás do prejuízo. Meu pai do céu, vamos falar não para ele mesmo. Agora, qual é a diferença do zero para o refrigerante normal? Quanto pior, entre os dois venenos, é preferível o normal do que o zero. É mesmo? É, porque o zero, para chegar ao zero, precisa de umas 18 substâncias químicas importantes que não são benéficas ao organismo. São substâncias estranhas ao nosso organismo. Então, entre o normal e o zero, eu recomendo que você tome o normal. A boa notícia é que para quem toma refrigerante hoje, dá tempo de parar e começar uma vida saudável. Qualquer hora é hora. Qualquer hora é hora. Isso é hoje, não tem outra. Então, a pessoa que faz a decisão de parar com refrigerante em casa, ela está tomando as decisões mais importantes do ponto de vista de saúde. Então, esse aqui, tchau. Me fala do embutido, da salsicha. Isso aqui é um problema sério, porque não é só a salsicha, o salmão, é a mortadela. Você tem que, claro que você não vai deixar de comer, mas tem que ingerir pouca coisa. Porque eles são, para preservar, para conservar, eles usam nitratos. Nitratos no estômago vira nitritos. E nitritos viram nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas. Então, o uso exagerado de embutidos está relacionado com a incidência de câncer. Então, quem tem câncer na família ou predisposição a câncer na família, eu recomendo que fique longe dos embutidos. Longe de todos eles? Uma vez ou outra, você vai comer uma mortadela uma vez por mês, ou uma salsicha, sei lá, a cada 20 dias. Só não pode comer mortadela uma vez por mês, salsicha uma vez por mês, um peito de peru uma vez por mês. Tem gente que come isso todo dia, porque senão vai virar todo dia, né? Todo dia. Então tem que ser um embutido uma vez por mês, escolha o seu veneno. Sorvete? Isso aqui é um problema. Eu também gosto. O problema é que sorvete é uma combinação disso aqui, ó, o açúcar, que é um grande veneno, principalmente o refinado. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Quando ele não é refinado, quando ele é o mascavo, por exemplo, é outra diferença, porque o mascavo ainda tem os minerais, ainda tem as vitaminas. Isso aqui é caloria vazia, tirou-se tudo, só deixou a glicose aí. Entendeu? Esse é que é o problema. Só deixou a combinação de glicose com glicose, a maltose, ou no caso aqui da sacarose, glicose. E aí, quando isso aqui cai no corpo, vira glicose. Sacarose, que é o açúcar de mesa, vira glicose. Fica só, tudo vira glicose. E a glicose, ela aumenta a insulina. Quanto menor for sua insulina, em jejum,
mais você vai viver, mais saúde você vai ter. É até mais importante que a glicemia, é o nível de insulina em jejum. O ideal é estar abaixo de 5, isso é o ideal. Pouca gente consegue isso. E isso aqui é um veneno, é um problema sério. Eu não estou dizendo que você trocar isso por adoçante artificial, não. O estrago até é maior. Como é que faz, então? Você tem que primeiro aprender a usar menos açúcar. Eu, por exemplo, tomo café sem açúcar. Café sem açúcar, senti o gostinho do café. Eu aprendi com o senhor na última palestra que eu assisti que eu tinha que trocar, já que eu uso adoçante, as 5 gotas por pelo menos 2. Já ajudou, não ajudou? Já ajudou, mas eu vou tirar todo ele, eu prometo. Eu tô devagarinho. Se você tomar café sem açúcar umas 5 vezes, nunca mais você quer açúcar no seu café. Que nem chá, que eu não gosto de chá com açúcar, prefiro então, sem exatamente, açúcar. se você puser açúcar no chá, você não mata o chá? Você está matando o café também, porque o café, o gostoso dele é o gosto do café. Paladar é hábito, né, doutor? É hábito. Então vamos nos habituar com coisas saudáveis. Agora, além do açúcar, o que tem o sorvete? Tem a parte da gordura trans, porque esse sorvete ele fica muito tempo guardado lá, onde for quer que seja. Para ele não estragar, mesmo na geladeira ele poderia estragar, ele não estraga porque ele tem muita gordura trans, que faz, como é o caso do óleo refinado que você compra no supermercado. Se você deixasse o óleo refinado lá sem hidrogená-lo, em 10 dias ele estaria rançoso. O que a indústria faz? Ela, para não perder o óleo na gôndola do supermercado, ela faz a chamada hidrogenação parcial. Aí aquele óleo vira trans. E na hora que ele virou trans é um problema sério, porque trans, Cláudia, é um antinutriente. Você entendeu? Ele não é só que ele não é nutriente. Ele rouba os seus nutrientes. Ele rouba enzimas, ele prejudica enzimas de funcionar. Que óleo que a gente deve usar então em casa? O ideal de todos é o óleo de coco, que nós vamos conversar depois aqui. O óleo de coco para cozinhar? Esse é o ideal. É o ideal. Bom, aqui então, tchau, sorvete. Vamos falar do que é bom. Bom, o melhor de tudo não está aqui, que é o leite materno. Esse é o melhor alimento que existe. Por isso que a mãe tem que amamentar pelo menos 6 meses absoluto e complementar até 2 anos. Esse é o foco mundial. Quanto mais tempo você amamentar, mais saúde o seu filho vai ter a vida inteira. E é ótimo para o bebê, e eu vou te falar que é ótimo para a mãe também. Eu amamentei muitos meus filhos e é ótimo em todos os sentidos, viu? Pode fazer disso assim um desafio, você que está grávida. Inclusive existe no leite materno uma substância que é o chamado colostro. E esse, a mãe, por exemplo, o primeiro leite todo ele é colostro, depois vai diminuindo a quantidade. E esse colostro ele é rejuvenescedor. Existe um mercado negro na Europa, o velhinho está moribundo, tem dinheiro, contrata um agente e ele vai negociar nas maternidades. O colostro e compra o colostro das mães e traz para o velhinho que está morrendo e o velhinho toma aquilo e levanta. Eita, nós! Bom, hein? Agora, o azeite. O azeite precisa de 4 pilares. Ele tem que ser prensado a frio, extra virgem, que é quase pleonasmo, mas não é. Ele tem que ser em vidro, de preferência vidro, e o vidro tem que ser escuro. Então é bom tomar atenção. Quando você coloca essas 4 coisas, porque óleo e ar e luz são inimigos. Quando a luz bate no óleo, ela oxida o óleo. Então é melhor a gente escolher sempre de vidro e deixar a latinha para lá. E deixar a latinha é o seguinte, a latinha é por causa do metal pesado que libera. Você não pode usar a latinha por causa do metal pesado. Agora, você não pode usar o vidro claro por causa da luz, que oxida. Então tem que ser vidro escuro. Tem vidro escuro. Quando você cumpre essas 4 características, prensado a frio, extra virgem, em vidro escuro, você vai ter um problema para achar, porque não é em todo lugar que você encontra. E deve ser caro também, hein? É caro, sim. Né? Vai ser igual uma garrafa de vinho. Eita, nós. Entendeu? Bom, óleo de coco a gente pode cozinhar com ele, então? Isso aqui seria o terceiro melhor alimento. O primeiro melhor alimento no mundo é o leite materno. O segundo melhor alimento no mundo é o ovo. Ótimo. Tá? O ovo tem tudo que a vida precisa. Daqui vai nascer um pintinho. Tudo que a vida precisa está no ovo. Por exemplo, o amarelo do ovo. O amarelo do ovo tem luteína e zeaxantina, que não deixa o seu olho envelhecer. Você vai envelhecendo, não precisa de usar óculos, só se você faz uso da zeaxantina. Existe um mito, é o mito do ovo, que nós chamamos. Existe um mito, mito na medicina, de que o ovo aumenta colesterol. O ovo frito em canola aumenta colesterol. A batatinha frita em canola aumenta colesterol.
A mandioquinha frita em canola aumenta o colesterol. Mas o ovo cozido ou frito na água, né? Que é aquele ovo pochê. Ou no óleo de coco, não aumenta o colesterol. Então vamos consumir bastante ovo. Eu adorei, porque depois que eu assisti sua palestra, agora eu como ovo todo dia. Pode, Liberei o ovo geral. Tá agora, o que a gente tem aqui? A organização, isso é o quinoa. A Organização Mundial de Saúde considerou, há 3 anos atrás, o melhor cereal do mundo é o quinoa. Porque o quinoa é um cereal que tem altas concentrações dos chamados aminoácidos essenciais. Olha que bom. Que são aminoácidos que o corpo não tem habilidade de fabricar. Ou você os ingere ou você não os tem. Então, quando você ingere aminoácidos, principalmente de origem vegetal, melhor ainda, você está rejuvenescendo. Porque para suas enzimas, as enzimas envelhecem. Para você manter uma manutenção de saúde, de juventude, você precisa renovar as suas enzimas, a sua parede celular, os seus ossos, que também se renovam, a sua musculatura, o seu sangue. E tudo isso depende de aminoácido. E isso aqui são os aminoácidos essenciais. Então, o cereal mais rico em aminoácidos essenciais, na proporção molar mais adequada, biológica, é o quinoa. Perfeito. Então, o quinoa foi considerado pela Organização Mundial de Saúde o melhor cereal. Em 1900, não existia infarto do miocárdio no mundo. Em 1930, 3.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. Em 1960, 300.000 pessoas morreram de infarto nos Estados Unidos. O que aconteceu nesse período? Em 1911, chegou aos Estados Unidos ao mercado os óleos vegetais. Antes, todo mundo cozinhava com banha de porco. É o que a sua avó cozinhava e ela tinha muita saúde. Mas convenceram você de que o óleo vegetal é melhor. Aí todo mundo passou a fazer uso do óleo vegetal. Só que o óleo vegetal, se ele deixar numa gôndola do supermercado, em 10 dias ele fica rançoso. Ele tem que ser jogado fora. Para isso não acontecer, eles fazem uma hidrogenação parcial e criam uma gordura, que você já deve ter ouvido falar, que chama trans. Ou seja, você leva o veneno para casa. Você vai no supermercado, compra o óleo vegetal e leva para casa. Você vai falar assim, mas qual a opção que eu tenho? Primeiro é você cozinhar com óleo de coco, que não tem perigo, esse perigo não existe com coco. Quem falar para você que coco engorda, não entende de nutrição. Coco emagrece. A gordura do coco, a banha do coco é emagrecedora, tá? Ela é termogênica. Ouvimos constantemente de especialistas da área da saúde que devemos beber no mínimo 2 litros de água por dia. Mas será que a população está preocupada com a qualidade da água que consome? Não. Não presto muita atenção, não. Compra água mineral e bebe sem notar cor, sem notar nada. Sem notar nada. Realmente não tenho esse cuidado. A senhora observa a cor, o cheiro, o gosto, alguma coisa assim? Não, só o gosto. O ideal é bebermos água alcalina com pH 7 ou acima de 7. Abaixo disso, corremos um sério risco de contrair doenças. Mas como saber se a água que estamos consumindo é de boa qualidade? Existe um teste bem simples de fazer. Algumas gotas de pH na água e o resultado. Se ficar qualquer tom de amarelo, está ácida. Verde claro, verde escuro para azul é água alcalina. E hoje é o Dia Mundial da Água e a gente quer saber como anda a qualidade da água mineral que você bebe. Você já parou para pensar nisso? Será que as empresas cumprem a legislação? Será que as propriedades dessa água são ideais para o consumo? Quem nos ajuda com as respostas aqui no Bom Dia de hoje é o geólogo Milton Mata. Bom dia, Milton. Muito obrigada pela presença. Qual a qualidade da água consumida hoje no estado, Milton? A gente precisa se preocupar? Se você está falando só da água mineral, a preocupação não é tão grande assim, né? A água mineral que a gente utiliza, ela tem boa qualidade de uma maneira geral, a gente já analisou isso em 2 ocasiões na UFPA, mas ela tem um problema de potabilidade em função do pH, né? A gente tem divulgado aí que a média do pH das águas que a gente tem analisado é em torno de 4, e 4 é um pH baixo. Pela legislação, a água, para ser
potável, seja mineral ou não seja, ela tem que ter um pH acima de 6. Milton, vamos tentar entender. Isso é um problema. Tem água mineral e tem água potável, uma coisa não é a mesma coisa do que outra? Não, existem as águas potáveis. A legislação, tanto mundial como brasileira, exige que as águas, para consumo humano, qualquer que seja a água, ela tem que ser potável, para que a nossa saúde seja preservada. Quando você fala em pH, significa uma concentração de que nessa água? Agora, para que as águas, qualquer que elas sejam consideradas potáveis, existe uma legislação. Existem parâmetros. Um desses parâmetros, só, existem vários. Um deles é o pH. Existem águas minerais, águas potáveis de mesa, águas adicionadas de sais. Isso da Procon, são os nomes da legislação sobre água mineral. Isso tem a ver com o pH, essa diferença? Tem a ver com a classificação em geral. Se você tem uma água subterrânea, que você tirou de um poço, e ela é potável, ela é classificada como água potável de mesa. Aí você pode comercializar. Mas se essa água que você analisou, ela tem um conteúdo de cálcio a mais, ela tem um conteúdo de potássio a mais, então ela passa a ser denominada tecnicamente e juridicamente de água mineral potássica ou água mineral cálcica. Qual é o problema? O único problema que a gente está levantando é que o pH, que é um dos parâmetros analisados para a qualidade da água, o pH ele é ácido. O pH, se for 7, o número 7, ele é neutro. Acima de 7, ele é básico. Abaixo de 7, ele é ácido. A legislação para as águas minerais, e qualquer que seja água, diz que o pH, para não causar problema para a saúde, ele tem que estar acima de 6, 6,5. Ou seja, no nosso caso é 4. Nós estamos tomando uma água ácida. Nós estamos tomando uma água ácida, como é a água da Amazônia de uma maneira geral. Tá, mas aí você falou que abaixo de 7 tem risco à saúde. Quais são os riscos da saúde de tomar essa água abaixo de 7, com essa acidez maior? Então o que o pessoal tem dito é o seguinte: você tomando durante 5 anos, 10 anos, 20 anos uma água ácida, como é o caso das nossas águas engarrafadas, isso aí pode te causar problema estomacais, de gastrite, úlcera e até câncer estomacal. A gente está com um projeto agora, começando a escrever esse projeto na universidade com o pessoal da medicina, para fazer um levantamento. Por que o Pará é o segundo estado com maior caso de câncer gástrico do país? Então, será que a água não tem a ver com isso? Eu não posso ser leviano. Nada de comida temperada só, né? Algumas pessoas falam do peixe lá com sal, algumas pessoas falam da farinha, que também pode estar causando isso. O fato é que precisa estudo, a gente tem que estudar isso. O que preocupa é que o pH 4 é tão fácil de você levantar. Quer dizer, as empresas de água mineral, na própria linha de envasamento, poderiam levantar esse pH. Segundo o Ministério da Saúde, o teor máximo de nitrato na água deve ser de 10 miligramas por litro. O nitrato é associado a 2 doenças graves, o câncer de estômago e a metahemoglobina, ou síndrome do bebê azul. Se há um aumento de determinados tipos de cânceres, diferente daquilo que é esperado para a população geral, eu não tenho a menor dúvida que há de se fazer um acompanhamento no intuito de esclarecer qual é o fator de risco que tá em excesso e que está levando ao surgimento desses novos tumores. Uma notícia dos Estados Unidos para os fãs da Coca-Cola. Cientistas descobriram que em alta quantidade o corante usado na bebida pode causar câncer. A empresa vai ter que mudar a composição do refrigerante mais famoso do mundo. Não é exagero dizer que o segredo é mantido a 7 chaves, guardado dentro deste cofre em Atlanta, sede mundial da empresa. A fórmula de 125 anos, que pouquíssimas pessoas têm acesso, jamais vazou ao mundo. E nem adianta ler o rótulo para achar as pistas. É quase indecifrável. É difícil até definir exatamente a cor desse refrigerante. Preto, marrom, caramelo, graças a um corante desenvolvido especialmente para o produto. O problema é que o chamado 4-MI entrou na lista dos cancerígenos aqui nos Estados Unidos e a empresa foi forçada a se adaptar. Para evitar que o refrigerante tivesse que estampar no rótulo um aviso como o dos maços de cigarro, a Coca-Cola começou a reduzir o nível do componente químico que dá esta cor ao produto. Mudança imperceptível ao consumidor.
Cientistas dizem que o corante usado em colas, chocolates e até cerveja contém amônia e em grande concentração causa câncer. Mas, segundo a FDA, a agência americana que regula alimentos e medicamentos, o consumidor precisaria beber 1000 latinhas do refrigerante por dia para correr o risco de desenvolver a doença. Na luta contra a obesidade, Nova York declarou guerra aos refrigerantes. A prefeitura quer proibir a venda desses produtos em embalagens com mais de meio litro em locais como restaurantes e cinemas. É o que mostra de Nova York o correspondente da Band nos Estados Unidos, Luiz Megali. Quase 200 litros. É a quantidade média de refrigerante consumida anualmente por cada americano. As vendas alimentam um mercado poderoso que faturou mais de 70 bilhões de dólares no ano passado e também ajudam a criar dobrinhas indesejáveis e problemas de saúde. Em décadas, refrigerantes colaboraram para que os Estados Unidos tenham hoje 70% da população obesa ou acima do peso. A cidade de Nova York tornou-se a primeira metrópole do país a decretar guerra contra o excesso de açúcar nas bebidas. Primeiro, com uma série de anúncios. Depois, com um projeto polêmico, a proibição da venda de refrigerantes em embalagens com mais de meio litro em restaurantes, cinemas e lojas de conveniência. O autor do projeto diz que o excesso de açúcar tem de ser combatido da mesma maneira que o cigarro. Todos dizem que alguém tem de fazer alguma coisa, afirma o prefeito Michael Bloomberg. Bem, aqui está algo concreto. Já os fabricantes reclamam que Bloomberg ataca a liberdade do consumidor. A Associação Americana de Bebidas publicou este anúncio. Os nova-iorquinos precisam de um prefeito, não de uma babá, diz o texto. O projeto foi enviado hoje ao Departamento de Saúde da cidade, que terá 3 meses para decidir se aprova ou não a criação da nova lei. O sedentarismo e a má alimentação tornaram-se os alvos da vez em uma série de iniciativas que se espalha pelos Estados Unidos, a começar pela Casa Branca. Michelle Obama, que já lançou uma série de campanhas pela prática de exercícios, acaba de publicar um livro em que ensina a cultivar vegetais. Ela inaugurou também uma horta no jardim da Casa Branca. E a Disney, uma das gigantes do entretenimento, anunciou que passará a recusar nos canais de rádio e TV da empresa publicidade de produtos calóricos destinados a crianças. Luiz Megali, de Nova York, para o Jornal da Band. A cidade de Nova York pretende limitar o consumo de refrigerantes para combater a obesidade. A proposta do Departamento de Saúde da Prefeitura é proibir a venda de bebidas açucaradas em grandes embalagens, como, por exemplo, em garrafas PET. O limite de tamanho para as embalagens seria de 16 onças líquidas, o que equivale a um pouco mais de 450 mililitros. Esta moradora acha que o tamanho é razoável e acredita que a ação seja uma mensagem de apoio à vida saudável. A proibição imporia limites sobre a venda de bebidas em restaurantes, cinemas e nos tradicionais carros que vendem comidas nas ruas. Mas as opiniões são divergentes. Este morador acredita que tudo deve ser consumido com moderação e apoia a ideia. Já este outro acredita que não seja trabalho do prefeito decidir o tamanho do refrigerante oferecido para a população. Se for aprovada pela Diretoria de Saúde da cidade, a restrição entrará em vigor em março de 2013. E um outro problema que tem preocupado as autoridades de saúde pública do país é a obesidade. 70 milhões de brasileiros estão acima do peso. As despesas com doenças relacionadas ao excesso de peso já chegam a R$1,5 bilhão por ano para o governo e para as empresas. Veja na reportagem de Luciane Bacelar. Nesta sala, todos têm algo a perder, os quilinhos a mais. Para muitos, emagrecer não é questão de vaidade, estética, e sim de recuperar a saúde. Com esse peso todo, a coluna já começava a doer um pouquinho e também estava com pressão alta. Falta de ar, dificuldade para andar e autoestima. A briga com a balança é um desafio para muitos. Hoje, 4 entre 10 brasileiros estão acima do peso ideal. E a estimativa é que o país gaste por ano R$1,5 bilhão no tratamento do excesso de peso e com as doenças desencadeadas por ele. O cálculo é da Força Tarefa Latino-Americana para a Obesidade.
que pesquisou desde gastos com internações e consultas médicas em hospitais públicos até despesas indiretas, como falta ao trabalho e licenças médicas. O obeso, ele falta mais ao trabalho por causa de doença, ele tende a se aposentar mais cedo, ele tem mais problemas de invalidez, morte prematura. A obesidade é vista como uma epidemia na América Latina. E o que chama a atenção, nos últimos 20 anos, cresceu 240% entre crianças e adolescentes brasileiros, segundo a pesquisa. Eu estou sempre controlando, quando eu olho assim, vejo o rosto mais redondo do que fofo, porque enquanto está fofo está bom, mas quando está mais redondo do que fofo, aí a gente suspende um punhado de coisa. A educação alimentar, o alerta contra as dietas mágicas e rótulos mais claros nos produtos podem ajudar na prevenção e no tratamento desta doença que não tem cura e que se tornou um problema de saúde pública. Se nada for feito, o que vai acontecer é que a nossa população vai sofrer a velha transição nutricional de um país de desnutridos para um país de obesos, sem passar por um país saudável. É você ficar jovem até a hora de morrer. Esse é o grande segredo. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo desencadeia um processo de autocura. No momento que você acerta os ponteiros, a doença vai embora. Se você for na floresta amazônica e cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nenhum animal de floresta para ir embora. Eles vão embora. Você não precisa convidar nenhum animal de deserto para mudar para lá. Eles mudam. Mudou a ecologia, os animais mudam. Animais de floresta vão embora, animais de deserto chegam. Se você muda a ecologia corporal, as doenças vão embora. Uma doença não consegue permanecer num corpo ecologicamente saudável. É impossível uma doença ficar num corpo saudável. Então, no momento que você melhora a sua fisiologia, que você melhora a sua ecologia corporal, as doenças vão embora. E se as doenças vão embora, consequentemente, você vai viver mais. Uma coisa chama-se idade cronológica, é a idade da sua certidão de nascimento. A outra coisa chama-se idade biológica, é a idade do desgaste do seu corpo. Eu tenho 65 anos na certidão de nascimento. No meu corpo eu tenho 51. Hoje tem máquinas que medem isso. Você pode medir qual é a sua idade biológica. Baseado em 44 parâmetros, você determina qual é a sua idade biológica. Você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 50, você pode ter uma pessoa de 40 com corpo de 30. Isso é a idade biológica. Na cronológica nós não podemos mexer. Na biológica nós podemos mexer. O que está acontecendo nos dias de hoje, infelizmente? A maioria das pessoas estão vivendo mais e passando mais tempo doentes. A pessoa vive 90 anos. Aos 81 anos ela desenvolve Alzheimer. Ela fica 9 anos sem reconhecer os filhos. Ela passou 10% da vida dela doente. Será que vale a pena? Eu acho que não. Eu acho que no momento que você perdeu a sua autonomia, você perdeu a sua cognição, você perdeu a sua audição, você perdeu a sua visão, você perdeu a sua mobilidade, a vida não tem mais graça. O segredo é fazer igual uma lâmpada, que até o último momento de vida está iluminando. Queimou. Segundos antes de queimar, estava no seu brilho total. É isso que nós temos que fazer com as nossas vidas. E para fazer isso, a gente começa pelo cérebro. Porque se eu tenho um cérebro sadio, eu tenho uma vida sadia. Porque o cérebro comanda todos os outros órgãos do corpo. No momento que o meu cérebro começa a envelhecer, não tem jeito de eu segurar os outros órgãos. Porque todos os comandos vêm a partir daí. Todos os comandos neurológicos, todos os comandos endócrinos, todos os comandos do sistema imune estão no cérebro. Mas eu tenho boas notícias para você. Hoje a neurociência mostra a plasticidade cerebral. Em qualquer fase da vida, interessa se você tem 70, se você tem 80, se você tem 90, em qualquer fase da vida você consegue ainda melhorar seu cérebro. Essa plasticidade se mantém para sempre, até você morrer. Sabe como você sabe quando a pessoa começa a morrer? Quando as suas recordações são mais fortes que as suas expectativas, que as suas aspirações. A pessoa que tem mais recordações do que aspirações, você já sabe que aquela pessoa começou a morrer. A pessoa que está focada no futuro, não interessa a idade, ela está viva. Agora, ela começou a falar, usar o verbo no passado, eu fiz isso, eu era aquilo. Você vai numa praça e assiste aqueles aposentados jogando dominó,
e você põe lá um gravador, você vai ver que o verbo mais usado lá é no passado. Eu fiz, aconteceu, ocorreu. Ninguém conversa verbo no futuro. Todo mundo conversa o verbo no passado. Eu recomendo para você focar no seu futuro. Não interessa a idade. Porque é lá no futuro que você vai passar o resto da sua vida. Só por isso. Só por esse pequeno detalhe. Muito bem. Eu vou mostrar para você aqui, desde 1980 até 2020, o que está acontecendo com a população mundial. Você está vendo aqui um gráfico onde tem homens em azul, tem mulheres em vermelho, e tem aqui de 0 a 4 anos, de 10 a 14, de 20 a 24. Claro que à medida que vai subindo, vai diminuindo o número de pessoas. Eu quero que você só bata o olho ali e acompanhe o meu raciocínio. Olha lá, ó, 1985, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Olha o que aconteceu, a curva foi mudando. O mundo está envelhecendo. Não só o mundo está envelhecendo, como o mundo está ficando mais feminino. Porque as mulheres vivem mais do que os homens. Uma mulher brasileira vive, em média, 8 anos mais do que o marido, que geralmente já morreu. Você tem no jornal, toda sexta-feira, no Diário Popular, tem lá um anúncio de você fazer uma excursão de viúvas para Foz do Iguaçu. Quero ver se você encontra uma excursão de viúvos para Foz do Iguaçu. Você não acha? É. Então as mulheres vivem mais, olha lá. Olha, por isso que vai ter muito mais mulher do que homem, olha lá. À medida que os anos vão passando, o mundo está ficando mais feminino. Então o que acontece? Nos próximos 8 anos, irá dobrar o número de pessoas no mundo com mais de 40 anos de idade. Olha que coisa absurda. Vai dobrar o número de pessoas com mais de 40 anos. Entre 2015 e 2020, o mundo terá mais idosos, acima de 65 anos, do que crianças. O mundo está ficando velho. E se esse pessoal todo estiver adoecendo, nós estamos perdidos. É verdade. 85% da verba de saúde é gasta nos últimos 2 anos de cidadãos. Os últimos 2 anos de um cidadão, se você pegar a verba, 85% da verba de saúde é consumida nos últimos 2 anos de vida dos cidadãos. Porque ninguém faz nada preventivo. Ele fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira, se estressou a vida inteira e agora fala, agora eu quero. Agora já é tarde demais, agora o governo vai pagar. Agora nós vamos pagar a conta. Tá entendendo? Você está vendo aqui, ó, dos dados do IBGE, de 2005 a 2020, o que vai acontecer? O número de gente de 0 a 14 anos vai cair aqui, ó. E o número de indivíduos com mais de 65 anos vai subir aqui, ó. Está bem óbvio. Isso aqui não é só no Brasil, não. Isso aqui é no mundo inteiro. A estatística é a mesma. Os habitantes da Terra, incluindo os brasileiros, estão ficando mais velhos e o mundo está ficando mais feminino. Porque as mulheres vivem mais. Uma mulher de 60 anos de idade, ela tem 90% da força física que ela tinha aos 20. Um homem com 60 anos de idade, ele tem 65% da força física que ele tinha aos 20. O casal começa a envelhecer junto, ela começa a ajudar ele a atravessar a rua. É verdade ou não é? É, vocês mulheres enrugam primeiro. Isso é verdade. Porque vocês têm a pele mais fina. Mas demora mais tempo a envelhecer. Muito mais tempo. Então nós envelhecemos muito mais rápido. Tá? A velhice parece ser a única doença. Todas as outras estão contidas nela. Dizia o filósofo americano Emerson. É verdade. A maioria das doenças, nós encontramos na velhice. Mas isso não é uma necessidade. Você pode envelhecer saudável. E essa é a nossa conversa aqui. Eu vou ser bem pragmático, bem objetivo. Tem muita ciência por trás, mas não adianta ficar falando muita ciência e não te dá praticidade porque você vai fazer amanhã de manhã. Ou hoje à noite, até na hora que você voltar para casa. Vai fazer uma diferença. Então eu vou ser bem prático, bem objetivo. Não há necessidade de você envelhecer, de você adoecer à medida que você envelhece. Isso não é uma condição sine qua non. Você pode envelhecer com toda a saúde do mundo. Olha que coisa impressionante. Eu acho que o melhor jeito de você ficar velho é ser presidente dos Estados Unidos. Olha só. 2000, 2008. Olha só.
8 anos. Esse aqui também, 8 anos. Olha só. Nossa, Deus me livre, senhor. Olha que coisa. Olha o que o estresse faz. Então tem aí a água. Deixa eu conversar um pouquinho sobre água. Quanto que nós temos de água no corpo? Depende. Se é uma criança, pode ter 85% de água. Se é um idoso, pode ter 60%, 55% de água. À medida que você envelhece, você vai perdendo, você vai desidratando. Você vai ficando vai tendo menos água. A média é de 60% a 70% de água. Se a água estiver inadequada, não adianta tratar só do peixe. Você tem um peixe no aquário, a água do aquário está suja. Bom, o peixe ficou doente. O que adianta você tratar do peixe? O peixe aqui está sendo representado pela célula. E a água pelo sangue, pelo interstício. Se você está fazendo uso de uma água errada, então o peixe, que no caso é a célula, está num aquário doente. Nós somos um aquário ambulante. Engraçado, 60% do seu corpo é água. E eu quero saber qual foi a última vez que o seu médico conversou com você sobre água. O médico não entende nada de água. Ele acha que isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, gente? 60%, 70% do seu peso na balança é água. O que você tem mais no corpo é água. E ninguém dá valor, ninguém estuda. Um refrigerante tem um pH de 2,5. Uma criança que toma um copo de refrigerante, ela tem que tomar 32 copos de água boa só para anular o prejuízo. Se você deixa refrigerante entrar na sua casa, querido, você não gosta dos seus filhos, tá bom? Você vai me desculpar, você não gosta dos seus filhos. Porque para cada copo de refrigerante que seu filho toma, ele deveria tomar 32 copos de água da boa, hein? Você olha o estrago. Aí ele não vai bem na escola, aí ele fica doente, aí ele engorda, aí não sei o que, você não entende. Também pudera, você está deixando ele tomar veneno, pô. Eu acho que vai chegar um dia, talvez o poder econômico não permita isso, mas vai chegar um dia que vai ser proibido, vai ser crime vender refrigerante. Eu espero que chegue um dia desse, que vai acontecer. Tá? Porque a quantidade de gente doente por causa de refrigerante é um absurdo, você não tem ideia. Aqui está a escala, 7,37, 7,47. Olha aqui, gente. Isso aqui são salmões, né? Você sabe que o salmão é rico em ômega 3. Nós temos deficiência de ômega 3. Os órgãos que dependem de muita eletricidade, como é o cérebro, como é o coração, como é o olho, são muito dependentes de ômega 3. Os órgãos mais influenciados pelos ácidos graxos ômega 3 são aqueles com atividade elétrica mais intensa, como é o caso do cérebro, do coração e dos olhos. Então tem muita doença cerebral, tem muita doença cardíaca, tem muita doença oftalmológica em consequência de deficiência de ômega 3. Tá? Deficiência de ômega 3. Quando você ingere os seus alimentos, você ingere carboidratos, você ingere proteínas, você ingere gorduras. Os carboidratos no sangue vão virar glicose, as proteínas no sangue vão virar aminoácidos, as gorduras no sangue vão virar ácidos graxos, que vão influenciar os hormônios insulina, glucagon e eicosanoides. Então tem que haver um equilíbrio entre essa aqui. Moral da história, tem gordura que mata, tem gordura que cura. Nem toda gordura faz mal, esse é outro problema. Te falar que gordura faz mal, você se afastou de todas. Das ruins e das boas. Aí você desenvolve deficiência de ômega 3. Você tem deficiência lipídica. Porque te assustaram tanto com a gordura, que você parou de comer gordura, como um todo. Por que você acha que o corpo tem 30% de gordura? Porque tem que ter. Você acha que a natureza ia pôr gordura no corpo para quê? Só para te fazer mal? Não, tem que ter estrutura de gordura. Aí a pessoa para de comer gordura, desenvolve deficiência lipídica. As vitaminas e os minerais. Infelizmente, a quantidade de vitamina e mineral nas frutas vem diminuindo. E é fácil você entender isso. O solo brasileiro está pobre. Plantou, desde que descobriu o Brasil. Chega uma hora que acabou o selênio no solo. Como é que vai absorver se não tem no solo?
O tomate tem menos licopeno, porque não consegue formar aquela quantidade que formava antes. Tem menos iodo, porque o iodo está ficando raro. Então, à medida que os anos vão passando, os nutrientes dos alimentos vão diminuindo. Todos eles. Conclusão, nós estamos chegando num momento que só se alimentar não é o suficiente. Você tem que fazer suplementação de vitaminas e minerais. Porque só os alimentos... Aí a pessoa fala assim, ó, você não precisa tomar vitamina. É só você comer 7 tipos de fruta por dia. Levanta a mão quem come 7 tipos de fruta diferentes por dia. Não vai ter nenhuma mão levantada aqui. E olha que eu como fruta, né, Leandro? Mas 7 por dia, meu amigo, espera aí, pô. Talvez o Jason coma. Onde é que ele já foi embora? Foi comer uma fruta, então. Ele come fruta o dia inteiro. Hoje ele comeu fruta o dia todo. Hein? Entendeu? Então, como ninguém consegue comer 7 frutas por dia, você acaba tendo que fazer suplementação. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais a maçã que está desenhada, 8. Você comer 8 tipos de fruta por dia, então beleza. Quem é que come? Ninguém. Então acaba tendo que ter suplementação. Quando a fisiologia é otimizada, o corpo se cura naturalmente. Você quer melhorar? Não interessa que idade você tem, não interessa o que você faz na vida, é muito simples. Passa a fazer uso de vitamina D3, passa a fazer uso mais de ômega 3, passa a fazer uso de magnésio, passa a fazer uso de iodo, passa a fazer uso de cálcio. Você vai ver que são os 5 elementos mais deficientes. Qualquer pessoa com mais de 50 anos vai ter isso deficiente. Vai ter deficiência de vitamina D, vai ter deficiência de ômega 3, vai ter deficiência de magnésio, vai ter deficiência de iodo, vai ter deficiência de cálcio. Qualquer pessoa da sua família, você colocar esses 5 elementos, não interessa o que for, vai melhorar muito. Tá bom? O chá verde tem uma substância chamada epigalatecatequina galato, que é anticâncer também. Então, pessoas com câncer deveriam fazer uso de chá verde no tratamento. Tá? Chá verde. É rico em magnésio, melhora o sistema imune, é um antioxidante, tem o epigalato de catequina galato, que estimula a gene sirtuína, estimula o gene da longevidade, faz você viver mais. É a bebida mais usada no mundo, sabia disso? É, a bebida mais usada no mundo. Os asiáticos todos os usam, os chineses, os japoneses, é a bebida mais usada pelo ser humano no mundo, é o chá verde. O segredo é você preservar a saúde e viver muito. Porque automaticamente, no momento que você preserva a saúde, você vive muito. Vive muito mais do que você ia viver. Porque a maioria das mortes ocorre por doença. Ninguém morre porque ficou velho. Morre porque o coração falhou, porque o fígado falhou, porque o rim falhou, porque não deu mais, porque o sistema imunológico falhou. Você morre por doença, não pela velhice em si. Se eu consigo retirar as doenças da velhice, porque se você olha no reino animal, você vai ver que o leão, pouco antes de morrer, ainda está correndo ainda está caçando, ainda está brigando. Você vê o pássaro, ainda está voando. Você não vê nenhum pássaro, agora ele não voa mais, coitado. Entendeu? Na véspera dele morrer, ele está lá voando, cuidando da vida dele. Você olha na natureza, é só o homem que isso acontece, o ser humano. Ele adoece. A retangularização da curva da longevidade, a compressão da morbidade, é principalmente feita através de estilo de vida e nutrição. Não há necessidade de remédio. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que você coloca um remédio na boca, o corpo não sabe o que fazer com ele. Todas as vezes que você coloca um nutriente na boca, o corpo sabe o que fazer com ele. Quando você coloca uma vitamina B12 na boca, o corpo, desde que corpo é corpo, tem vitamina B12 no corpo. Agora, ninguém tem deficiência de Prozac. Quando você coloca um Prozac na boca, o corpo fala assim, o que é isso? O que eu faço com isso? Você coloca um beta-bloqueador na boca, o corpo fala, o que é isso? O que eu faço com isso? Aí dá um efeito colateral. Me traga qualquer bula de qualquer remédio que você quiser aqui. Eu vou lhe mostrar que tem efeito colateral. Claro que tem. Aquilo é uma molécula estranha.
Então o segredo é você conseguir viver sem... Qual é a diferença de um suplemento para um remédio? Eu tomo 14 cápsulas de manhã. Eu viajo o mundo inteiro. Eu vou buscar o meu café, coloco as 14 cápsulas na mesa. Quando eu volto, sempre tem um curioso. Pô, você toma remédio, querido. Eu nunca pus um remédio na boca. Oh, mas isso aqui? Isso aqui não. Isso aqui é suplemento. O que é isso? Isso é ômega 3. Ômega 3 está no meu corpo, pô. Quando eu ingiro uma cápsula de ômega 3, o corpo sabe o que fazer com isso. Ah, o que é isso aqui? Isso aqui é magnésio. Magnésio tem no meu corpo. Ele sabe o que fazer com isso. É muito diferente você colocar um suplemento e você colocar um remédio. Tem gente tomando 10, 11 remédios diferentes, tudo intoxicado. Quando eu recebo um paciente que está tomando 10, 11 remédios, sabe o que eu faço? Eu paro tudo. Eles melhoram. A família fica encantada. Pô, esse médico é milagroso. Não, eu só parei os remédios. Só isso. Porque está tudo envenenado. Não precisa fazer mais nada, não. A super interessante do mês de fevereiro já está explorando esse assunto. Ele pode ser imortal. Você tem aqui, ó, 40 anos, 80 anos, 120 anos. Quer dizer, daqui, de agora para frente, o potencial é esse aqui, de todo mundo viver isso e bem. Né? Como eu disse, 85% de toda a verba para a saúde, não é só no Brasil não, no mundo em geral, são gastos nos últimos 2 anos de vida, pelo menos no mundo ocidental. Por quê? Porque você deixa aparecer a lesão primeiro, para depois dizer que está com problema. Vamos mudar isso, gente. Nós temos que fazer a medicina preventiva. Nós temos que fazer a medicina funcional. É a conversa que nós vamos ter aqui hoje à noite. Doenças relacionadas com a idade não são necessariamente uma consequência do processo de envelhecimento. Laí Ribeiro, leva essa frase de presente para você. Não são consequência. Não necessariamente. Cada vez é mais difícil encontrar uma pessoa idosa saudável, porque a maioria está doente. Está doente por problema de estilo de vida, erro de medicamento, tomar remédio que não precisa, erro de alimentação, que é uma coisa absurda. Nós, na faculdade de medicina, temos muito pouca aula sobre nutrição. A maioria dos médicos não entende nada de nutrição. É a pior pessoa que você deve perguntar. Pergunte a uma nutricionista, um nutricionista, sabe o que você deve comer. O médico nós não sabemos nem para nós, a não ser que você estude. Eu sou nutrólogo. Eu fui e fiz o curso de especialização em nutrologia, para entender nutrição. Inclusive estou dando um curso para os médicos aqui sobre nutrição. Mas a maioria não está nessa. O médico está focado no remédio. E o que você precisa, o remédio mesmo verdadeiro seu, é a nutrição certa. Então com isso nós podemos ter o quê? Um envelhecimento saudável. A pessoa pensa assim, ó, é assim, eu vou assim, aí eu vou engordando, aí vem as doenças, aí eu morro. Não precisa, pode ser assim, ó. Pelo contrário, pode ir ganhando até mais saúde com o passar dos anos. E isso é possível? É muito possível. Isso é possível para qualquer pessoa, para qualquer idade, para qualquer sexo, não faz diferença. Isso é possível. Outro problema sério, a intoxicação. Você já percebeu que a gordura do homem é diferente da gordura da mulher? Você já percebeu que o homem tem a gordura dele é dura e da mulher é fofinha? Você já percebeu isso? Aqui, isso aqui não adianta fazer lipo. Vai tirar o quê aqui? Não tem jeito, tem nada para tirar aqui. Porque isso aqui é visceral, isso aqui está dentro das vísceras. Enquanto que o da mulher tira porque é subcutâneo. Essa aqui produz venenos muito maiores. Você ter uma obesidade tipo maçã é muito diferente de você ter uma obesidade tipo pera. Essa é chamada androide, a outra é chamada ginecoide, ou ginoide. Olha a previsão, 75% das mortes em 2020 serão causadas por doenças relacionadas com a comida. Está tudo contaminado. Eu brinco e digo, viver faz mal para a saúde. É verdade, viver faz mal para a saúde, pô. Porque tem risco em tudo quanto é lugar. Está tudo complicado. Existe um novo órgão no corpo hoje chamado microbiota intestinal. É um órgão visual. Existe mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Nós somos só 10% humanos. Nós somos 90% bactérias. Tem mais bactéria no nosso intestino, 10 vezes mais bactéria no nosso intestino do que célula no nosso corpo.
E essas bactérias, tem bactérias patogênicas que causam doenças e bactérias que nos ajudam, bactérias boas, saprófilas, bactérias que nos ajudam. Então esse desequilíbrio é fundamental. Por exemplo, se eu tomo um antibiótico cronicamente por 5, 6, 7 dias, eu destruo grande parte da minha defesa imunológica. A defesa imunológica vem do intestino. Os chineses já diziam, você quer ter saúde, você tem que ter um intestino saudável. Então, se você usa antibióticos, você destrói essas bactérias. E aí você tem que recompor, tem que restabelecer a flora intestinal. Aqui está um intestino saudável, aqui está um intestino em estado ruim, aqui está um intestino em péssimo estado. Então esse intestino, o que ele está fazendo? Ele está o tempo todo provocando toxinas que o dono desse intestino está absorvendo. Então eu posso dar vitamina, posso dar mineral, posso dar o que for. Se ele tiver um intestino desse jeito, não tem jeito ele ter saúde, não tem condições. Então por isso que a gente faz uso dos pré-bióticos, que são fibras que quando chegam no intestino, viram ácidos graxos de cadeia curta e são alimentados pelas células do intestino. Aqui, ó, os radicais livres, eles bombardeiam o nosso DNA. Olha aí, bombardeando, ó. Eles bombardeiam o nosso DNA e vai fazendo uma mutação no DNA. E daí gera câncer, por mutação, por radicais livres, acúmulo de radicais livres. Que muitas vezes uma disbiose, um intestino mal funcionante, gera radicais livres. Isso aqui eu já não vou falar de novo, porque é um absurdo, né? Muito bem. Primeiro, nós adoecemos por ingerir aquilo que não deveríamos. A água está contaminada, o solo está contaminado, o alimento está contaminado, está tudo contaminado. Está cheio de toxina no mundo. Segundo, nós deixamos de ingerir coisas que nós deveríamos de ingerir. Então, o Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que a sua comida seja o seu remédio e que o seu remédio seja a sua comida. É nesse ponto que nós temos que chegar. O dia que nós chegarmos nisso aí, nós vamos resolver muitos problemas da humanidade. Você veio comendo errado, bebendo errado a vida inteira. E de repente você assiste uma noite dessa e você vai voltar para casa pensando, peraí, como é que eu vou fazer agora para mudar isso? Só quero dizer que você passou 30, 40, 50 anos fazendo coisa errada. Não é num segundo que isso vai resolver. Quer dizer, você tem que mudar o seu estilo de vida, coisas simples, você vai parar de tomar refrigerante, você vai dormir no escuro, você vai observar o pH da água que você bebe, que é o mais importante de tudo no seu caso, saber qual é o pH da água, porque você pode ter um filtro espetacular, o que interessa não é o filtro. A água que chega a ter um pH baixo, o filtro não vai mudar o pH da água. Então você tem que medir o pH da água para ver qual é o pH que você está bebendo. E assim por diante. São coisas simples, mas que feitas constantemente. Não é um evento, é um processo. E na vida não há prêmios nem castigos, somente consequências. Então eu quero contar para você uma historinha antes da gente terminar. Diz que uma vez um sujeito morreu. E quando ele se deu conta que ele tinha morrido, ele se encontrava em cima de um muro. E de um lado estava escrito inferno, e do outro lado estava escrito céu. Do lado do inferno tinha o diabo de braço cruzado olhando para ele. E do lado do céu tinha os anjos e os santos fazendo a torcida. Vem, vem, tem que pular para cá, rapaz. Não é isso que você viveu a vida inteira? Aqui está o paraíso, vem, vem para cá. E do lado de lá o diabo de braço cruzado olhando a cena. E ele em cima do muro. E tinha um filósofo observando isso. O cara em cima do muro, o diabo do lado de cá quieto, e lá o pessoal da torcida pedindo para ele pular para o lado de lá. E o filósofo não se conteve. Ele chegou para o diabo e disse, ô diabo, eu não estou entendendo uma coisa. Esse cara está em cima do muro. Todo mundo fazendo a torcida para ele pular para o lado de lá. O senhor está quieto, o senhor não fala nada, o senhor não faz nada. Ele falou, meu amigo, em cima do muro já é o meu lado. Você entendeu? Quem não decide já está no inferno. Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte, o que eu vou implementar?
E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível, porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansinho em seus campos. E até que nos encontremos de novo, que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Obrigado. Boa noite.